No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o símbolo dos Incríveis, o filme da Pixar. Seu malandro, eu tô fazendo discurso. Esse símbolo vai ser muito interessante o processo de construção, porque tem muitos detalhes importantes. Me lembra muito o símbolo dos Avengers, que se você não viu, eu vou deixar o link aqui no card, onde a gente vai utilizar outro recurso nos grids, que são os modulinhos. E outro detalhe é que esse símbolo vai ser o primeiro símbolo de toda a história do canal que eu vou utilizar ovais. Então, se você já curte a ideia do vídeo, clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no canal. Com a tela do meu Illustrator aberta, a gente vai para o nosso primeiro passo em todo símbolo que possui um grid modular. Existem 3 formas de a gente trabalhar com grids no Illustrator. Eu costumo utilizar apenas 2 dessas. E para você saber mais sobre essas formas de trabalhar com grids no Illustrator, eu vou deixar um link aqui no card onde eu ensino essas formas. Aqui eu vou utilizar a partir do módulo, ou seja, eu vou invocar a minha Rectangle Tool com a tecla de atalho M e dar um clique na tela. E aí eu posso escolher o tamanho em largura e altura. Nesse caso eu quero colocar um quadrado 55 por 55. Lembrando que você pode utilizar qualquer tamanho quando você fizer na sua casa aqui. Eu recomendo que você faça todo esse processo na sua casa, porque aí você introjeta a ideia dos grids e leva isso como exercício também. Eu vou fazer uma configuração aqui nesse módulo, que é tirar o preenchimento com a tecla de atalho barra. Lembrando que eu consegui fazer isso porque o meu fio estava em ênfase aqui no Color Picker. Vou chegar em Stroke e mudar o Align Stroke para o centro, para não dar uma percepção de que está desalinhado. Vou selecionar isso aqui com clique, Shift para manter o mesmo eixo e Alt para poder duplicar, até conectar aqui. Lembrando que apareceu Intersect porque eu estou com a minha Smart Guides ativa, tá? Você pode ativar e desativar com a tecla de atalho Ctrl U. Eu quero fazer aqui um grid 16 por 11, ou seja, 16 colunas por 11 linhas. Então temos 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu utilizei a tecla de atalho Ctrl D para duplicar a última ação que eu fiz. Selecionar esse conjunto, Alt Shift, até aparecer Intersect na base, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl G para agrupar e vou centralizar a tela. Ctrl Shift G para desagrupar e diminuir a espessura desse stroke para 0,2. Vamos nomear essa camada aqui de grids, bloquear ela e criar uma nova layer chamada Guides. O primeiro macete, que é muito familiar aos macetes que eu ensinei no vídeo sobre o logo dos Avengers, é que a gente vai utilizar uma subdivisão do módulo. O módulo em si, ele já é uma subdivisão do grid, é a unidade fundamental de um grid. Ou seja, quando eu falo que eu tenho um grid modular 16 por 11, eu estou indicando que é esse grid aqui o resultado final. Mesmo que seja retangular, o formato total dele, a gente tem quadrados que formam isso aqui. Quadrado é quadrado em qualquer local. Retângulo é um pouco mais difícil. E para trabalhar as ovais desse símbolo, a gente vai utilizar tanto as subdivisões, como também esse formato retangular para inscrever as elipses nele. Então, para fazer a primeira oval, a gente vai utilizar aqui 10 módulos verticais, ou seja, 10 linhas. Vamos com uma elipse tool, tecla de atalho L. Eu venho daqui, faço uma elipse qualquer. Vamos dar a espessura dele para 1 ponto. Vou colocar a largura total, certo? Os nossos 16, até aparecer Anchor aqui. Vou colocar ele a base e colocar ele com 10, ou seja, até aqui. E agora a gente vai encaixar o macete dos modulinhos, ou seja, subdivisões do módulo. A gente vai pegar um módulo qualquer aqui, vamos clicar aqui no Anchor com a tecla de atalho M, a Rectangle Tool, 55 por 55, e vou tanto marcar o Constraints para que seja proporcional, e agora fazer uma divisão por 5. Eu vou pegar o 55 barra 5. Que o Illustrator permite que você faça operações matemáticas básicas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Então eu fiz aqui uma divisão por 5, ou seja, agora eu tenho 1/5. Só para a gente conseguir entender melhor o que acontece, é isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Certinho, tá? Eu vou pegar esse modulinho aqui e colocar com uma espessura diferente, 0,5. E vou posicionar o primeiro à base e ao topo dessa oval. Vou selecionar os dois, reforçar o clique na oval para definir como que Object, centro, horizontal e base. Agora eu posso duplicar ele, selecionar os dois, reforço o clique, reforço o clique e ao topo. Isso aqui vai me ajudar com o posicionamento das duas ovais que ficam por dentro aqui. Mas antes a gente tem que primeiro entender qual vai ser a largura e a altura dessas ovais. Eu sei que vai ser com o mesmo centro, certo? E eu sei que vai ter uma base posicionada aqui, mas eu preciso ter a distância total. E só para explicar do que eu estou falando que os grids eles têm uma função
de nortear a gente no posicionamento e dimensão dos objetos que estão dentro do grid. Se eu estou utilizando o grid, mesmo assim estou sendo arbitrário com o posicionamento e dimensões dos objetos, eu não estou utilizando o grid da maneira mais adequada. Então, como eu falei, eu estou utilizando os modulinhos para conseguir encontrar as relações do grid total com as partes do símbolo, e também estou utilizando os grids para conseguir posicionar e dimensionar os objetos que eu sei que esse símbolo precisa. A gente vai chegar aqui na nossa segunda coluna e dividir ela por 2. Vem aqui intersect até o outro. Já tem o outro posicionamento da nossa oval, e agora a gente precisa saber até onde ela vai, qual é o teto dela. O teto dela vai ser aqui, ó, no nosso segundo módulo. Eu vou posicionar o meu modulinho, e na metade desse modulinho aqui vai ser o topo da nossa oval. A gente pode já copiar isso aqui, Ctrl C e Ctrl F. Vou diminuir utilizando os controladores normais aqui, sem apertar Shift nem nada. Apareceu o Center, ok. Aqui tem que ser alinhado ao topo, ok. E nesse caso eu vou utilizar o controlador esquerdo e a tecla de atalho Alt para que aconteça também do lado direito. Apareceu aqui Intersect. Só para ficar mais evidente que a gente utilizou metade do modulinho, chegar aqui onde está o centro dele e fazer essa linha totalmente horizontal. Que aí fica mais simples da gente entender, certinho? Agora eu vou pegar uma cópia desse oval que a gente fez e jogar para a base do nosso modulinho lá em cima, que é esse aqui. Ctrl Y para ver se tem tudo certinho. Ok, porque eu quero o espaçamento aqui e aqui iguais. Agora a gente precisa colocar os pingos nos is. Eu vou copiar esse modulinho para baixo, certo? Até a base desse módulo aqui, 1, 2, 3, 4, trazer essa linha junto até a metade dele. Vou fazer o seguinte, tecla L para invocar a Ellipse Tool. Vou fazer uma elipse aqui com tamanho qualquer e depois vou ajustar. Lembrando que dessa vez não é um oval, tá? É uma elipse. Então, tecla Shift para manter a proporção. Vou alinhar ela aqui ao topo do nosso grid total. E agora, a base dela, a metade do nosso modulinho, aqui, certinho. Consegui então, nesse caso, a dimensão do meu objeto, só que eu preciso entender também o posicionamento dele. E para isso a gente precisa encontrar a metade do nosso grid. Eu posso chegar aqui, criar daqui até aqui. Eu acho que isso aqui já é metade do grid, tá? Vamos só centralizar para ver se está certinho. Beleza, certinho. E o que eu vou fazer? Inserir um modulinho à lateral desse aqui. E agora uma nova linha que vai ser eixo de simetria da nossa elipse. Em outras palavras, eu estou posicionando essa elipse não no centro geométrico da nossa forma, mas a partir de um ajuste, eu estou colocando ele na distância de um modulinho e meio à esquerda. E quando eu falo que é o eixo de simetria, é que eu vou selecionar os dois e o centro da minha elipse vai estar nessa reta aqui. Posicionamos. Certinho. E agora fazer a elipse que fica dentro dela, que é concêntrica, ou seja, o centro no mesmo lugar. Para isso vai ser bem simples, eu vou apertar Ctrl C, Ctrl F e diminuir usando o lateral inferior até que ele tenha o tamanho de 2 módulos. Teve o tamanho de 2 módulos aqui certinho, tamanho 110, já que o meu módulo tem 55 pixels e eu multiplicando por 2, vou encontrar os 110 aqui. E lembrando que isso depende muito do tamanho do módulo que você fez. Você pode usar um módulo tamanho 57, 65, 80. Eu me senti confortável visualmente, apertando Ctrl 0 aqui, me senti confortável visualmente utilizando o tamanho 55. Então agora a gente vai selecionar esses dois elementos, definir a elipse maior como KeyObject e Center, certinho. Conseguimos os pingos nos is. E agora a gente precisa fazer o corpo do nosso i. Tecla M para invocar a Rectangle Tool. Vou fazer o seguinte, esse centro aqui, eu vou colocar ele 0,5, só para não confundir o que é o centro real dele. Com a Rectangle Tool, eu vou posicionar um retângulo que vem daqui, certo? Do centro do nosso módulo, ou seja, um módulo abaixo de onde termina a nossa elipse, só para você não se perder, intersect, até esse aqui, certo? Vou colocar até a base, certinho, e vou voltar ele aqui para um ponto. Só que ele não vai ter essa espessura aqui, a gente vai fazer uma edição utilizando os modulinhos. No caso do lado esquerdo, eu vou tirar 2 módulos, certo? Dá um zoom para conseguir enxergar certinho. E 2. Intersect aqui. Vamos selecionar ele aqui e diminuir a largura dele a partir de 2 modulinhos. Fechou aqui, conectou. Agora do lado direito, eu vou incluir um modulinho e meio. Chegar aqui e copiar esses dois já, né? Alt Shift e aumentar ele um modulinho e meio. Tocou no centro certinho, porque eu sei que tocou no centro, porque a minha Smart Guide está ativa e me indicou através dessa linha aqui. Ctrl 0 para dar um Fit Artboard. E agora a gente vai precisar fazer aquele corte que tem no corpo do i. Esse corte ele possui um ângulo de 193 graus, mas eu preciso saber onde é que eu vou posicionar ele. Vamos descer isso aqui até esse módulo, certo? E ele vai ter a finalização aqui. Com a minha Line Segment Tool, eu vou clicar onde está esse Intersect aqui. Lembrando que a Line Segment Tool é a tecla de atalho barra invertido. Intersect, clico, vou colocar os 193 graus aqui no meu Angle e no meu Length eu vou colocar 200. E agora eu vou aumentar só um pouquinho o comprimento dessa linha para passar do meu lado direito. Então vou chegar aqui no Line Properties, dentro da minha Transform,
não estiver aberta para você, você vem em um Window, Transform, tecla de atalho Shift F8 e vou aumentar com Shift, sei lá, uns 20 pixels. Bacana. E o nosso símbolo aqui, ele está pronto, as guides dele são prontas. A gente vai com Alt e arrastar para baixo para ser a nossa Final. E eu vou escolher os modulinhos aqui. Eles estão presentes nos guides, então a gente não perdeu ele. Lembrando que eu estou utilizando também a Final como objeto de backup para não perder as minhas formas se eu fizer alguma coisa errada com a Shape Builder. Vou utilizar a minha Magic Wand Tool, que é a tecla de atalho Y, para poder clicar e selecionar meus modulinhos aqui. Eu consegui selecionar eles porque, ó, eu apertei Y, Enter, para poder ver as opções da Magic Wand. Eu coloquei nessa opção aqui a tolerância de 0,1 pontos. Então quer dizer que todo objeto que possui aquela espessura no contorno, ele vai ser selecionado. Esse aqui foi junto, tá vendo? Não é para ser, não. Vou colocar um para ele e só editar o outro aqui, né? Que eu copiei, então tá tudo igual. De novo, e clico aqui, Delete para poder apagar. E eu posso escolher essas linhas também, essa e essa aqui. Essa aqui eu posso excluir também. Eu vou manter, essa aqui é o centro do meu grid. Vou fazer o seguinte, eu vou separar em duas etapas já de cara. Eu posso copiar esse Final, então a gente vai ter um Final Copy, ocultar a visualização do Final e fazer o seguinte. Eu vou selecionar essas duas formas e já cortar utilizando a Shape Builder. Selecionei as duas, Shift M para poder invocar a Shape Builder. Clico, ok, a gente conseguiu a forma aqui. Vou selecionar isso, isso e isso, que não vai precisar ser cortado. Ctrl X. Ctrl A para selecionar todo o resto, Delete e Ctrl Shift V. Temos aqui uma parte do símbolo, vamos voltar lá para o primeiro Final e fazer o seguinte, selecionar essas duas ovais junto com o nosso centro do grid. Shift M, vou fazer o seguinte corte, daqui até aqui, daqui até aqui. Vamos pegar ele aqui, Ctrl X, excluir a layer Final principal, clicando na lixeira aqui embaixo. Vamos só tirar o copy aqui, ok. Mostrar de novo, Ctrl Shift V. E agora o nosso trabalho vai ser de colorir. Shift X, que esse aqui vai ser preto mesmo. Vamos selecionar os outros objetos e apertar Shift X neles também, para poder inverter o que é Stroke em Fill. Aí eu sei que essa bolinha aqui é branca, eu vou apertar a tecla I para invocar a minha Eyedropper e clicar na Artboard mesmo. Vou selecionar esse aqui. Perceba que essa parte está na frente. Então o que eu faço? Ctrl X para recortar. Eu vou clicar aqui, aqui e aqui. E apertar Ctrl B para colar aquela forma que estava na área de transferência atrás das formas selecionadas. Então eu posso clicar nesses dois elementos aqui, certinho. Perceba que um deles não perdeu o contorno. Então o que eu vou fazer? Tecla D para colocar as configurações de default do meu Color Picker, X para poder colocar o Stroke em evidência e barra. Se você quer entender mais sobre esses atalhos do Color Picker, eu vou deixar o link aqui no card, onde eu ensino completo sobre o Color Picker no Illustrator. Feito isso, clico, vou colocar a minha cor amarela aqui, e para elipse maior, eu vou colocar a minha cor laranja. Já está atrás tudo certinho. Só abrir a minha layer para ver quantas formas tem. 1, 2, 3, 4... e 5. Eu vou deixar o hexadecimal das cores que eu utilizei aqui na descrição desse vídeo. Podemos aqui diminuir a espessura da nossa layer para 40%, visualizar as nossas guides, as nossas grids e o nosso símbolo está pronto. Se você curtiu esse vídeo, clique no gostei aqui embaixo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal porque semanalmente eu trago dicas como essa de criação de logotipos no Illustrator. Meu nome é Ericles e a gente se vê na próxima.